Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira, né? Fazendo nosso bate-papo. Com a doutora Yara Lucena, que já está entrando aí. Oi, Yara. Olá, Cíntia. Boa noite. Bem, boa noite, minha amiga. Boa noite. Sempre no começo eu fico toda enrolada para acionar os botões no lugar certo. Toda vez essa atenção. É bom que quebra o gelo, né? Verdade. Das duas, uma. Ou quebra literalmente o gelo, ou então, né? Ou um lado ou outro. Yara, queria demais agradecer você ter aceitado o nosso convite de vir conversar um pouquinho com a gente hoje, né? A gente, enquanto Cognita, que sou eu, Pepita Duran e a Polnira Pimentel, que você deve conhecer também, né? As outras duas fisioterapeutas. A gente, há menos de um ano, sabe, começou com esse projeto da Cognita. E uma das coisas que nós queríamos muito era tentar criar um canal, um espaço, onde o profissional da área da saúde, especialmente o fisioterapeuta, né? A gente tem um foco maior na fisioterapia, mas a gente tem trabalhado junto com várias outras profissões também. Mas um canal onde ele pudesse saber que a gente teria um espaço seguro, né? Um espaço que eles pudessem confiar, que pudesse desenvolver várias competências, muito mais voltado para essa área da gestão, do empreendedorismo, gestão da sua própria carreira, né? E aí a gente acredita que esse processo de conscientização, ela é a base. É preciso que se tenha para que você possa ser um profissional muito mais consciente e responsável pelas atitudes, né, pelas decisões que você toma nos momentos que são críticos como esse. Então, a gente entende que nesse momento agora, ter essa conversa com esse tema vai nos ajudar bastante a gente entender o porquê da necessidade de se adequar a tantas regras que nos foram colocadas por conta dessa questão toda da pandemia e dessa adequação que a gente precisa fazer. Eu queria que você se apresentasse um pouco, você mesma se apresentasse, para você mostrar quem você é, do seu jeitinho. Tá, joia. Então, inicialmente, sim, é um prazer estar com vocês, né? Eu acho que realmente a gente tinha a necessidade desse espaço. Primeiro, um espaço de pertencimento e depois de aprofundar o conhecimento do nosso fazer dentro desse cenário todo. Então, parabéns aí a vocês pela ideia e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu sou Yara Lucena, sou fisioterapeuta, tenho formação em Direito também e atualmente eu estou na coordenação do Departamento de Fiscalização do CREFITO 1. Então a gente está fazendo um trabalho tentando fazer com que o profissional entenda a parceria que ele pode encontrar, né, no seu conselho profissional, até mesmo dentro do ato fiscalizatório, ou principalmente a partir de um ato fiscalizatório. A nossa intenção é trabalhar no sentido de fazer um processo de educação desse profissional, porque muitas vezes falta o conhecimento de norma, falta o conhecimento de como conduzir uma situação não tão favorável dentro do serviço. E isso tem ficado ainda mais cristalino nesse momento que a gente vivencia agora, né? Então, essa sou eu, fisioterapeuta. Como Minha eu gente, prefiro me definir. Simples assim. É excelente, porque você, se você me permitir, vou ficar lhe chamando de Yara, tá? Fica à Nós vontade. trabalhamos juntos, gente, acho que 8 anos, eu acho, em 2 gestões do CREFITO 1, uma foi na gestão anterior, e aí a gente estabeleceu já algum tipo de relação interpessoal. É por isso que eu vou a chamar de Yara, tá? Yara, e você já começou no ponto assim que eu acho que é importantíssimo, que é quando você fala que dentro dessa gestão que vocês vêm fazendo, para quem não conhece o Departamento de Fiscalização, a gente chama comumente de DEFIS. Então, às vezes, a gente escuta muito, né? Quando fala, lá no DEFIS, de onde veio o fiscal? É do DEFIS, é esse Departamento de Fiscalização. E você falou algo que eu acho que é importante, que é essa questão da educação do profissional. Que aí, seja em qualquer órgão regulatório,
seja em qualquer outra das entidades que existam, que possa vir favorecer a qualidade da profissão, é importante a gente começar a desmistificar que um ato fiscalizatório, ele sempre vai vir para prejudicar quem está sendo fiscalizado, né? Às vezes acontece ter essa questão cultural, onde as pessoas não suportam a ideia de que vão ser fiscalizados, né? E aí já gera toda uma tensão, risco. E aí você começa a falar um pouco sobre isso, dessa preocupação de entender que os atos fiscalizatórios, eles podem, inclusive, trazer um processo educativo grande, né, para as pessoas. Em verdade, assim, como você bem coloca, culturalmente a gente já tem uma certa aversão a fiscalizar, né? A ser fiscalizado, melhor dizendo. No entanto, o ato fiscalizatório ele precisa ser entendido como um mecanismo, ele é um mecanismo de controle da qualidade da assistência prestada, né? Porque enquanto autarquia de fiscalização profissional, a gente tem essa missão de proteger a sociedade através da entrega de uma assistência da fisioterapia e da terapia ocupacional de qualidade. Então, o DEFIS, o Departamento de Fiscalização, através do ato fiscalizatório, ele é o manejo que o CREFIT 1 tem para que possa assegurar à sociedade a melhor prestação assistencial das duas profissões, né? No nosso caso, fisioterapia e terapia ocupacional. No entanto, muitas vezes, os atos fiscalizatórios, eles, ao encontrar algo equivocado, ao encontrar um erro, né, do profissional, eles simplesmente punem. E há muito, a gente já discutia isso, né? Se esse ato fiscalizatório não seria um momento adequado para chamar o colega e orientá-lo. Porque o que falta muitas vezes, Cíntia, é o entendimento de quem está na ponta da importância de uma determinada norma, da importância de uma determinada conduta. E com esse trabalho que o CREFIT 1 tem feito, né, vinha fazendo antes em outras gestões, eu acho que o Departamento de Fiscalização do CREFIT 1 sempre teve esse olhar mais voltado para a pedagogia, mesmo para o ensinamento dos colegas, mas a gente tem ganho frutos, né, tem colhido frutos em vários sentidos. A gente tem tido a oportunidade de, a partir de um ato fiscalizatório, conseguir resolver problemas que os colegas enfrentavam e solucionar, né, buscando as parcerias dos ministérios públicos, das secretarias de saúde, das associações. A gente tem conseguido fazer com que o colega entenda que ele tem uma responsabilidade grande nessa prestação assistencial, tanto o colega que está na ponta, quanto o colega que é responsável técnico por serviços. E com isso a gente tem conseguido fazer uma mudança de atitude mesmo, causar uma mudança de atitude positiva nessa prestação assistencial da fisioterapia e da terapia ocupacional. Nesse cenário de educação também, o Departamento de Fiscalização ele também tem um viés dentro das instituições de ensino superior, em parceria com a Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico, de já trabalhar as nuances das normativas profissionais dentro da formação, né, para que o acadêmico ele possa conviver com essas normas e aprender, né, e entender a prática, porque às vezes a forma como a legislação é colocada dentro da formação distancia muito da nossa prática profissional. E aí, quando esse discente sai, né, que entra no mercado de trabalho, ele não consegue correlacionar as coisas. Então, a gente tem feito um trabalho bem nesse sentido mesmo, de trazer o colega para o entendimento das situações, né, para que a gente possa ser parceiro no objetivo que eu acredito que seja comum de todo profissional, que é a prestação de excelência, né, na sua assistência, no seu fazer. E dessa forma contribuir, né, nesse processo enquanto sociedade, né, enquanto sociedade. O que a gente vai conversar aqui hoje, pessoal, a gente vai entrar um pouco nessa esfera do que compete ser fiscalizado nesse momento e por quem, para a gente poder ver se a gente consegue evitar alguns equívocos, onde muitas vezes a gente atribui a alguém uma responsabilidade, a um órgão uma responsabilidade, e na verdade não compete, tá? Não compete. A experiência da Yara, ela é do CREFIT 1, né?
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, mas eu acho que a gente vai poder explorá-la no sentido muito maior, porque o que vai ser trazido aqui, o que a gente vai conversar, na verdade, é geral, é global, né? Não é um entendimento próprio, específico. Claro que algumas atitudes e a forma de como direcionar os trabalhos têm suas particularidades a depender das gestões que estejam nos diferentes órgãos, né? Mas a base ela é única, até porque tudo é tudo pautado na legislação, né, Yara? Não é uma coisa que veio da cabeça de Yara que hoje está na coordenação. Na verdade, existe todo um rol de legislações que precisam ser cumpridas e colocadas em prática e que assim o são. Então, o que a gente vai conversar aqui, ele vai ser igual para Santa Catarina, né, lá no Amazonas, como a gente que está aqui em Pernambuco, você que está na Paraíba e por aí vai. Então, eu acho que é um assunto e o conteúdo, ele vai se aplicar a todos, né? Você concorda? Sim, sim, sim. Porque a gente tem uma legislação única, né, para todo mundo. Então, não há diferença da realidade normativa daqui da Paraíba ou de Pernambuco para qualquer outro estado, porque o poder normativo é do Conselho Federal. Né? E às vezes também isso é uma questão que os profissionais, por vezes, não entendem. Quem normatiza para o Brasil inteiro. Os conselhos regionais apenas cumprem o que o Conselho Federal assim determina. Né? Às vezes as pessoas acham, por que vocês não mudam essa norma? A gente não tem esse poder. A gente tem o poder de discutir junto com os outros regionais, de levar o federal, mas de alterar por si só é impossível. E se não fiscalizar, se não cumprir com essa nossa obrigação, enquanto regional, a gente vai estar sendo omisso dentro de uma das nossas responsabilidades, que é esse processo de fiscalização, né? E aí pode, inclusive, Exatamente. Ser acusado pela não fiscalização, não é isso? Isso. Porque, assim, nós temos por obrigação fazer o ato fiscalizatório, aplicar a norma. Né? É essa a obrigação do regional. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade, né? Então, bora lá. Yara, a gente sempre faz uma enquetezinha para sentir um pouco, né, do que as pessoas que nos seguem, o que ela pensa sobre um assunto. E aí a gente perguntou assim, o que as pessoas achavam, se seria ou não responsabilidade do CREFITO, né, dos regionais, fiscalizar essa questão de infraestrutura dos serviços de saúde no momento como esse da pandemia, né? Quase 40% das pessoas disseram que sim, que era, né? A maioria não, a maioria disse que não fazia parte da competência do CREFITO, mas 40%, quase a metade, ainda acha que faz parte da competência do CREFITO. Aí você pode falar um pouco sobre isso e talvez até trazer um pouco de exemplos, Yara, do que aconteceu nesses últimos 3 meses. Né? Porque a gente já está entrando agora no processo de retomada dos serviços, mas a gente passou por esse período maior, onde a grande maioria dos serviços não abriu, né? Preferiu fechar as portas do seu serviço. As pessoas, inclusive, tiveram alguma dificuldade no entendimento da questão da autonomia, né? Quando pensava assim, fechar os serviços, não entendia que havia possibilidade, a autonomia deles, de, inclusive, definir quais pacientes deveriam estar em atendimento ou não. Isso parece que mexeu um pouco com a nossa autonomia enquanto profissional. Vocês, enquanto departamento de fiscalização, o que foi mais que apareceu nesse período? Como é que foi esse processo? Indo nessa perspectiva, se era competência ou não do CREFITO fazer fiscalização de infraestrutura. Tá. Então, primeiramente, não é competência do Conselho, né, de Fiscalização Profissional fiscalizar a infraestrutura. No entanto, dentro do ato fiscalizatório, se o fiscal entender que há um descumprimento de uma determinada norma, fizer o registro disso no termo de visita, o CREFITO tem a obrigação de notificar o órgão responsável, competente para essa fiscalização, que no caso são as vigilâncias sanitárias. Né? A Lei 6.316, de 75, que é quem cria o diploma normativo que estabelece o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, ela diz o seguinte: se o CREFITO identificar no ato fiscalizatório qualquer irregularidade que não seja de sua competência, ele tem o dever de comunicar a quem for competente. Então, nas nossas fiscalizações, nos nossos atos, no termo de visita, os fiscais relatam
a questão da acessibilidade, a questão da iluminação, a questão da higiene, a questão da luminosidade dos ambientes. E aí, uma vez relatado isso no termo de visita, quando chega para o Departamento de Fiscalização despachar, é feito um encaminhamento ao órgão competente, para que ele fiscalize e veja que ações ele vai fazer. Nesse cenário de pandemia, muitos colegas entenderam de forma equivocada as recomendações do Conselho Regional. Né? Lá no início, em março, acho que meados de março, 17, 18 de março, o presidente emitiu recomendações dentro da questão da pandemia vivenciada, trazendo a necessidade de segurança do paciente e segurança da saúde da população, foram emitidas recomendações, dentre as quais era a recomendação de que fossem suspensos atendimentos eletivos. E muitos colegas entenderam que o prefeito estava suspendendo o atendimento, o funcionamento. Né? E isso não aconteceu. O que aconteceu foi, quando a gente observava os decretos dos governos estaduais, né, nos nossos 4 estados, da nossa circunscrição, ficava clara a possibilidade de funcionamento de serviços essenciais. Até porque, senão, não seriam essenciais, né, se pudessem ser brecados. Mas o que houve nesse momento foi um chamamento de responsabilidade do profissional para que ele, no exercício de sua autonomia profissional, decidisse quem vai permanecer em atendimento e quem não vai permanecer em atendimento. E, inclusive, sim, que esse cenário foi reforçado quando o Conselho Federal emitiu a resolução que suspendeu a resolução 424 e a resolução 425 e trouxe a possibilidade do atendimento à distância, né, do teleatendimento. Isso. Então, ora, se ele cria a possibilidade do teleatendimento para aqueles pacientes que você entende que não precisam de um atendimento presencial, ele está criando dentro desse cenário uma outra exceção, que é você dizer, enquanto profissional, quem vai ficar em atendimento e quem não vai. Agora, por óbvio Exatamente. Que você mantendo, você tem que seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Evitar aglomeração, aqui a Organização Mundial de Saúde trazia. Deu um delayzinho aí, não, acho que foi ou na minha ou na sua conexão, mas deu para entender. Eu acredito que as outras pessoas também que estão assistindo também devem ter entendido. Que, na verdade, quando foi passado para o profissional essa tomada de decisão e a definição do que fazer com o seu paciente, inclusive para defini-lo, se ele teria ou não condições de fazer um teleatendimento, se teria ou não condições de suspender o atendimento, ou inclusive de fazer presencial, muita gente não soube o que fazer com essa autoridade nas mãos. Que, na verdade, deveria ser uma coisa de rotina, não é, Yara? Mas parece que isso mostrou e veio à tona justamente essa fragilidade da gente quando fisioterapeuta. Antes de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu estava acompanhando o Charles Almeida no bate-papo lá, numa live do CREFITO 1. E ele estava conversando com a deputada federal lá de Alagoas um pouco sobre isso. Porque ela comentou, inclusive, que agora já tem famílias querendo responsabilizar a equipe de fisioterapia pelo fato de que tinha tido suspensão dos atendimentos e que o paciente teve perdas funcionais. De quem é essa responsabilidade? Ela tocou nesse assunto lá, sabe? Eles estavam conversando um pouco sobre isso. Que foi nesse... Você me disse que eu tinha que parar. Mas olha quantas perdas eu tive, né? E aí vem de novo a falta de maturidade, inclusive nossa, enquanto profissional, de que ao momento de fazer essas decisões, a gente, inclusive, use mão do que está nos nossos direitos. Exemplo, tem um registro dos prontuários, né? A gente precisa fazer a evolução dos nossos pacientes. Então, uma tomada de decisão como essa devia estar contido lá no meu prontuário do meu paciente, inclusive embasando-se em que eu acho que ele tem condições de suspender,
por que não fazer um teleatendimento ou por que manter no atendimento presencial, né? E eu acredito que a grande maioria das pessoas não conseguiu ter esse start para conseguir fazer isso embasado, inclusive do ponto de vista terapêutico e técnico, né? Que a nossa profissão nos dá essa condição, né? Sim, essa foi uma situação muito recorrente, Cíntia. E o que a gente sentia nos colegas era exatamente a fragilidade mesmo do exercício da autonomia profissional. Né? Eles buscavam alguém ou algum órgão que respondesse por eles. Então, era assim, o CREFITO impediu que eu continuasse. Aí, quando eu colocava, não impediu, você vai definir, e você, uma das orientações do DEFIS, como assim? Era exatamente essa. Ao você definir quem vai ser acompanhado e quem não vai ser, você vai justificar no seu prontuário. Exatamente porque nós já sabíamos que as demandas posteriores viriam. Né? Tanto do fato de pacientes que tiveram perdas funcionais em razão do não atendimento, quanto do fato de pacientes que possivelmente poderiam ser infectados dentro de um processo de assistência. Então, a gente tinha as duas possibilidades de retorno. E quando você empoderava o profissional, ele ficava um tanto quanto meio perdido mesmo. E isso, sim, foi uma luzinha, né, amarela de alerta para que a gente consiga trabalhar essa autonomia profissional de forma mais potente, mais presente, né, no dia a dia nosso. Pois é, que volta lá de novo naquele processo de formação. E de novo na questão da educação permanente de que já está no mercado de trabalho, né? E aí as pessoas têm que começar a entender, a gente vem conversando isso há semanas aqui, sabe? Isso sempre se repete nas nossas conversas, é que os colegas, eles precisam começar a entender que a gente está entrando numa era agora, e era cada vez mais forte, né? Você é da área do direito também, consegue associar as duas coisas, é de que a gente, nesse processo de autonomia, a gente tem que se responsabilizar, né? O investimento na fisioterapia, no tratamento de saúde de uma maneira geral, ele não é um investimento barato, é um investimento alto, principalmente quando a gente tem serviços que conseguem agregar valor, né? E conseguem fazer uma cobrança de honorários à altura do que investiu de valores. Então, quanto mais eu vou adquirindo essa responsabilidade, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, não dá mais para fazer aquela história de conduta mantida, não dá, né? Tipo, vamos fazer quantas sessões puderem, não. Eu preciso de quantas, porque, né? De um planejamento. Eu preciso planejar, né? Como é que eu vou fazer? Que as pessoas têm esquecido, né? Como você bem colocou, os registros de conduta mantida. Quando você pega um prontuário, meses, né, de assistência, e lá, conduta mantida. Você não sabe mais nem mais o que é que você planejou, o que é que estava sendo feito lá atrás. E se o paciente não estava evoluindo, será que esse planejamento terapêutico foi acertado, né? Será que você não tinha que reformular? Mas as pessoas estão tão no automático que muitas vezes, elas se perdem, né? Infelizmente é isso. A gente vai ter que fazer essa busca. Então, esse aspecto é um aspecto que compete ao Conselho, né? Ao CREFITO. Nesse processo de fiscalização, vamos dizer, que seja, quando eu falo um ato fiscalizatório de ir a um serviço, né? De repente você foi lá por conta de alguma queixa, alguma demanda relacionada a essa questão da pandemia, e de repente o profissional, o dono do serviço, o responsável técnico, né? Estava tão preocupado em atender aquelas regras, né? Ter álcool gel, ter álcool a 70, o banheiro, o processo de higienização, como desparamentar, tão preso a tudo isso, e de repente o fiscal, como ele tem, acredito que ele tem um protocolo, como se fosse um checklist de uma visita dos itens que devem ser feitos, né? E aí ele vem e pode bater, inclusive, em outro aspecto que não necessariamente estava relacionado à pandemia. Então as pessoas têm que começar também a entender que esse poder no sentido, assim, essa questão da fiscalização, no sentido de ser um momento de garantia de cuidado para alguém, que nesse caso é a sociedade, principalmente, ele não é um ponto específico, são pontos que são integrados, né? As coisas, elas precisam acontecer integradas. Então, eu preciso pensar na minha assistência e preciso pensar no processo de trabalho bem definido para dar condições para que essa assistência aconteça de uma forma adequada. Não é? Esse é o conjunto, né, Yara? Não dá mais para pensar fragmentado.
Não tem mais como, não existe mais essa possibilidade. E o profissional ele tem que estar extremamente atento, porque os desdobramentos que vão vir a partir desse retorno serão múltiplos, né? Assim, a gente vai começar a viver um novo tempo, verdadeiramente falando, não há como ser como antes. Então, desde a adequação de espaço físico, da disponibilização de equipamento de proteção individual, que antes a gente não tinha o hábito de utilizar de forma corriqueira dentro de clínica e consultório, o planejamento terapêutico, a condição de alta de determinados pacientes, o uso do teleatendimento, né? Porque o teleatendimento não é porque voltou o atendimento presencial em sua plenitude que o teleatendimento ele vai deixar de ser utilizado, né? Enquanto a resolução estiver vigente, é uma possibilidade. Então, que o profissional ele pense tudo isso, porque além disso, para além de tudo isso, tem também a questão remuneratória, que é uma questão forte, né? Principalmente de profissionais que são vinculados a operadoras de saúde. Então, como é que vai gerenciar tudo isso? Pois é. Né? Precisa de planejamento. Precisa de um planejamento. E nesse caso agora, de um planejamento também do ponto de vista de gestão. Tanto terapêutico quanto de gestão. Porque, veja, uma das coisas que tem incomodado bastante as pessoas é como, por exemplo, conseguir atender a tantas exigências que muda a rotina do serviço, a questão da higienização mais constante, né? Que é preciso, isso mexe um pouco na minha agenda de atendimentos, por exemplo. Além dessa questão de não poder ter muitos pacientes próximos um do outro, eu tenho que respeitar a distância de 1,5 m, e isso vai mexer com minha lógica se eu tenho um serviço que não dá para mexer na minha infraestrutura. Então, eu vou ter que mexer nessa minha agenda. E a manutenção e a opção ainda de se ter o teleatendimento, se eu tenho isso nos pacientes que eu já fiz e que teve uma boa resposta terapêutica, poderia, inclusive, ser um artifício que ainda pode ser mantido para poder tentar amenizar um pouco, né? Essas outras tantas dificuldades que a gente vai ter enquanto gestão, né? Sim, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para ser utilizada. E é interessante quando você coloca a necessidade de readequar o atendimento, porque há muito, né? Desde 2014, se a memória não me trai, nós temos aí a resolução de parâmetros assistenciais, que já trazia para o profissional um limite de assistência por turno de trabalho. E que tantas vezes ela foi deixada de lado, deixada de ser cumprida, porque os profissionais entendiam que não tinham como atender. Né? E aí agora vem a pandemia e mostra que vai ter que ser assim. Você não sei para onde. Aqui, o que está previsto, a resolução de parâmetros, né, assistenciais, que você está falando, não é isso? Exatamente. Quando a gente vai ver hoje essa remodelagem, a gente cai exatamente dentro dos parâmetros assistenciais, né? E que, assim, o que me deixa um pouco tranquila, Yara, é porque houve a pandemia e parece que a pandemia ela veio para que em 3 meses um processo de adaptação e de conscientização que levaria décadas, parece que aconteceu todo de uma forma muito rápida, né? Então, hoje eu fecho meus olhos e fico pensando, eu disse, meu Deus, serviço A não vai ter problema, serviço B não vai ter problema, serviço C não vai ter problema, mas serviço D, E, F são serviços que provavelmente vão ter muito problema para poder se adequar, porque ele já estava dentro de um modelo, de uma lógica de organização que já ia de encontro com esse processo de qualidade, ia muito no encontro, a favor, né, do que a gente chama muitas vezes de um processo operacional fordista, né? Entendendo aquele paciente como sendo mais um, entra e sai, todo mundo faz a mesma conduta, só faz trocar ali na cama, né? Dividindo espaços. Então, eu acredito que todas essas normas que estão vindo, né? Que estão sendo trazidas agora, essas rotinas e procedimentos, no fundo, apesar de estar sendo bastante difícil, né? Essa adaptação, ela vem para trazer essa questão da biossegurança de volta, ela vem para trazer essa questão da qualidade que não estava sendo trazida, sendo que por um momento de dor, né? Como se a gente não tivesse mais como evitar isso, não é?
Oi, Yara, em cima dessa perspectiva do que a gente está conversando, então, assim, infraestrutura e todas aquelas regrinhas que apareceu aqui no ofício, que foi publicado na semana passada, dando várias orientações de como deveriam ser adotadas essas novas regras, inclusive separando por ambientes e tudo mais. O cumprimento disso, pessoal, cabe à fiscalização, cabe à vigilância sanitária. Tanto é que a vigilância sanitária, mostrando essa questão da parceria que a Yara falou no início da conversa, já tem ficado cada vez mais consolidada ao ponto do governo do Estado solicitar a todos os conselhos profissionais que eles mesmos elaborassem isso, porque assim garantiria a questão das especificidades de cada profissão. Eu achei isso assim uma excelente conquista, foi um passo grande que foi dado ao longo do tempo, né? E ter recebido essa missão, essa demanda, né? Eu achei assim fantástico, ao meu ver, porque mostra que há uma tentativa de integração. Então, assim, o que vai ser cobrado de um consultório de um odontólogo não necessariamente deve ser a mesma coisa da fisioterapia. Dentro da fisioterapia, a depender das áreas, o grau de necessidade e de exigência também vai mudar. Então, ter feito essa conversa, eu achei que foi fantástica, né? Mas cabe exatamente à vigilância sanitária o processo dessa fiscalização. Não é isso? Para deixar bem claro. Mas eu preciso ressaltar que cabe à vigilância sanitária. Mas, como eu já disse, o fiscal, ao identificar as irregularidades, ele vai remeter ao termo de visita, ele vai elencar no termo de visita, certo? E nesse cenário de pandemia, que vivemos, no qual vivemos hoje, ao relacionar no termo de visita, o nosso colega, ele vai ser responsabilizado eticamente pelo conselho profissional. Por quê? Porque existe na resolução 424 para fisioterapeutas e 425 para terapeutas ocupacionais, um artigo que diz que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional respondem por negligência, imprudência ou imperícia cometidos no seu fazer, na sua assistência. E o descumprimento das normas definidas para a vigilância sanitária é uma negligência, né, para com a saúde da população. Então, por conta disso, o Conselho Profissional vai responsabilizar eticamente. A vigilância sanitária vai responsabilizar administrativamente, com a aplicação de multa ou a cassação do alvará de licenciamento, de funcionamento, tá? Então, o colega ele vai responder nas duas esferas. Oi, Cíntia, travou, não te escutei. Eu digo assim, eu estou dizendo assim, e nesse processo do julgamento administrativo, vamos dizer, usar esse termo, né? Administrativo, ele pode, inclusive, fechar temporariamente o serviço até uma adequação das normas e da exigência, não é? Pode. Ele começa, a vigilância sanitária começa com a aplicação de multa, depois ela pode suspender por um tempo a atividade até a adequação, ou se for grave, extremamente grave, pode cassar o alvará de funcionamento. Né? Pode extinguir então, assim, a atividade. Então é interessante que os gestores eles fiquem bastante atentos a essa questão, de não achar que é qualquer coisa, é besteira. Muita gente também tem justificado o fato de não estar se adequando, Yara, atribuindo assim, eu estou cuidando de tudo dentro desse espaço, esse espaço aqui é um espaço protegido, mas eu não sei de onde ele veio, eu não sei se ele veio de um ônibus que estava lotado, não importa. Da porta para dentro do serviço é responsabilidade minha, e eu preciso manter. Não é isso? E assim, eu manter não só para o paciente, mas também para toda a minha equipe, para todo mundo que trabalha juntamente comigo. Sim, porque também é sua responsabilidade, os colegas, né, que dividem o mesmo espaço, é sua responsabilidade, colaboradores que fazem parte da recepção, que não são colaboradores não assistenciais, é sua responsabilidade todos os pacientes que estão nessa assistência, é sua responsabilidade os acompanhantes que porventura sejam necessários permanecer no ambiente de assistência. Então, assim, a responsabilidade é toda sua.
Né? A gente precisa assumir a responsabilidade. E ela é nossa, de quem está na gerência, na gestão desses serviços. Maravilha. Então, aí, nesse mesmo exemplo que a gente está tendo, a gente viu aí a figura. Eu posso ter o próprio gestor, o proprietário do serviço, que pode acumular ou não a responsabilidade técnica, caso mas vamos dizer que ele é um gestor, independente se é público ou privado, né? Eu tenho um responsável técnico pelo serviço da fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Eu estou vendo alguns outros colegas aqui que nem são fisioterapeutas, nem terapeutas ocupacionais, mas que precisa responder. E existe o próprio profissional também. Ainda existe o profissional. E aí eu estou lá num determinado serviço e quando eu entro, que foi até uma das dúvidas de uma pessoa que nos segue, que é Vivi Duarte, ela perguntou algo relacionado a esse exemplo que eu vou dar, tá, Vivi? Não vou transcrever a pergunta, mas é mais ou menos isso. Eu sou a funcionária, a fisioterapeuta do serviço. E eu estou vendo que não está sendo dado para mim a máscara adequada para que eu faça o meu atendimento. O capote não tem a gramatura que deveria ter e que já foi publicitado, precisaria que tivesse. Né? E eu sei que eu estou, inclusive, colocando em risco a minha própria saúde, mas também eu estou colocando em risco a do meu paciente. Não é? Não é feita a troca de EPI entre um e outro, enfim. Como esse profissional pode se prevenir contra um futuro processo ético, vamos dizer, que houvesse lá na frente, caso houvesse uma fiscalização? Porque do mesmo jeito que você vai responder, vai acontecer para o responsável técnico, né? Que muitas vezes também ele está ciente de que não está sendo adequado, mas ele está abaixo hierarquicamente de um gestor. E esse gestor da clínica, ele também não está querendo fazer essa aquisição para cumprir. Então, assim, como é que a gente poderia orientar esses colegas que estão nesses momentos, onde eles estão responsáveis, mas não tem gerência para poder ter essa tomada de decisão e aquisição desses EPIs ou até modificação de rotina? O que é que a gente poderia aconselhar para esse pessoal? Tá, então vamos lá. Com relação ao responsável técnico, primeiro eu quero só deixar claro para os colegas que o responsável técnico é aquele profissional que está vinculado a um determinado serviço nessa condição, junto ao Conselho Regional de Fiscalização Profissional, certo? Então, ele tem o dever de zelar pelo bom andamento do serviço. Por isso que ele é chamado de responsável técnico. Então, ele está obrigado a cumprir todas as normas, está obrigado a trazer esse serviço, vamos dizer assim, na ponta do dedo, né? Caminhando normativos. Esse é o responsável técnico. Hoje, o responsável técnico está atrelado a duas resoluções. A resolução 139 de 92 e a resolução 517 de 2020. Na resolução de 2020, o Conselho Federal traz como obrigação do responsável técnico a disponibilização dos EPIs adequados para a sua equipe. É responsabilidade dele. Mas ele não... E algumas vezes, esse responsável técnico ele não tem esse poder de gestão. Então, ele está obrigado a denunciar às autoridades sanitárias competentes. Né? Ou seja, a Vigilância Sanitária do município ou a Secretaria de Saúde do município, nos municípios em que não tenha vigilância sanitária, e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que ele está vinculado. Né? Porque lembre-se que o Conselho... Ou da área da fono, ou da medicina, que seja da área o Conselho dele. Profissional... Essa conversa, ela se estende a todo mundo, ok. Certo, sim, porque uma vez o Conselho Regional tendo conhecimento, da irregularidade, ele tem a obrigação de comunicar quem é competente para resolver, certo? É um dever dele. Então, o responsável técnico tem que fazer isso. Se ele não fizer, ele responde eticamente, responde civilmente e pode responder penalmente por colocar em risco a saúde da população. O colega que é trabalhador, que não tem poder de gestão e que não recebe os EPIs adequados, ele pode se utilizar da denúncia ao Conselho Regional de sua profissão, para que o Conselho Regional faça uma fiscalização lá, né, no serviço, identifique as irregularidades e faça os encaminhamentos. É bom lembrar que muitas vezes os colegas, eles têm receio
de fazer a denúncia porque está em voga o emprego, o trabalho, né, o sustento. Isso. Mas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e eu penso que deva se estender aos demais, há a possibilidade da denúncia anônima. Você não precisa se identificar, é só você colocar que você é trabalhador de um determinado serviço, identifica o serviço, né, qualifica esse serviço para que ele possa ser encontrado e coloca o que está acontecendo no serviço. Ou ainda, você tem a possibilidade de se identificar e dizer que a denúncia é sigilosa. Então, quando o Departamento de Fiscalização recebe a denúncia, ele vai separando. Denúncias anônimas, denúncias identificadas e denúncias que são sigilosas. Nas denúncias sigilosas, a gente apaga a identificação do colega que fez e ela segue para fiscalização. Então, assim, você se resguarda, né? Resguarda o seu trabalho, mas resguarda também a sua saúde, né? Diminuindo o risco de exposição seu e dos demais colegas e da sociedade como um todo. Então, o caminho é esse, é a denúncia. É a denúncia. E eu acredito, Yara, que a partir do momento que a pessoa explica a situação e ela pede que seja anônima, mesmo sendo em outros conselhos, eu acredito que esse direito deve ser resguardado, sim, para as pessoas. Porque tem essa questão toda do assédio que você bem falou. Porque, a depender do serviço, quando chega a fiscalização, a primeira coisa que acha que alguém me denunciou, às vezes nem é, né? A gente cansava de ver casos, enquanto eu estava no conselho, que as coisas aconteciam de uma forma natural. Ia se fiscalizar por um motivo, quando chegava lá tinha um outro, né? E as pessoas ficam sempre achando que fiscalização não pode fazer parte de um planejamento. Tem que vir com uma questão de denúncia, mas nem sempre é. Mas o que a gente então precisa começar a fortalecer nos colegas é que ele, entendendo que ele é corresponsável nesse processo, ele tem duas opções. Ou ele fica caladinho e ele fica cúmplice nesse processo. E quando tiver uma abertura de um processo ético, né, que possa vir a acontecer, ele pode ser corresponsabilizado por isso e todas as implicações, é um fato. E o outro fato não. Ele pode partir, inclusive, para esse processo de notificação interna. Acho que ele pode começar a ter registro, não é, Yara? E é importante que as pessoas aprendam que deve deixar de ser verbal e deve ser conversas de alguma forma por e-mail, né? Olha, eu sou fisioterapeuta, eu gostaria de registrar que eu estou percebendo que o capote ele não está na gramatura correta. De alguma forma, ele precisa mostrar, caso venha a ter algum processo futuro, de que ele estava ciente do risco, que ele avisou ao seu responsável e aí ele vai vendo. Mas assim, ele não pode ficar de braços cruzados e depois dizer que não tinha nada a ver com isso. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, independente se eu sou responsável técnico ou não, eu começo a assumir a responsabilidade perante o meu paciente, não é isso? Isso, Cíntia, é muito salutar nesse momento, porque tem muitos colegas que não querem assumir a responsabilidade técnica, né? Que se eximem de assumir a responsabilidade técnica porque entendem que assim não respondem. E não é bem assim, né? Você responde na medida da habilidade ou na medida da sua negligência ou na medida da sua imperícia dentro desse processo. Então, a única forma que você tem de não responder é exercendo responsavelmente o seu exercício profissional. Né? Ou seja, entendendo que, diante de uma irregularidade ocorrida dentro do serviço onde você está inserido, você tem a obrigação de buscar a solução, né? De se resguardar. Entendi. Então, assim, cabe para todo mundo. Eu acho que esse ponto está mais do que a gente faz questão de bater nele, porque, de novo, ele cai em cima daquela questão da autonomia que a gente estava conversando desde o início, e em todos os aspectos. Não tem como separar, minha gente, não tem. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade pelo processo terapêutico do meu paciente, eu vou precisar pensar em toda a integridade dele, né? E o conselho ele vem para isso, para garantir essa sociedade que a assistência que é prestada, ela é a melhor assistência possível. Melhor no sentido que a gente tem uma qualidade, que tem padrões a serem seguidos. Então, a gente não dá para negligenciar nesse aspecto. E cada um tem que assumir sua responsabilidade dentro das suas condições.
se não está satisfeito com aquela situação, crie uma estratégia de se resguardar. E uma delas é essa, de você notificar ao seu superior, mesmo na comunicação interna através de um e-mail, por exemplo, porque é uma prova que você tem a seu favor, não é? Ou, a depender, você fazer denúncias que sejam anônimas, né, para poder resguardar, né? Uma outra coisa... Hoje, Cíntia, até grupo de WhatsApp, né, se tiver previsão, por exemplo, se for numa empresa privada e tiver previsão em convenção, acordo coletivo de sindicato, a possibilidade de criação de grupo de trabalho por WhatsApp, até a mensagem de WhatsApp ela é prova. Print da mensagem de WhatsApp, né, que você reclamou, que você... Até isso é prova. Maravilha. E o sentido inverso, Yara? O sentido agora do empresário, né? Não está fácil, está super difícil esse momento. Todas essas modificações, elas têm um custo muito grande, né? Uma das colegas fez um levantamento dos EPIs que precisariam, né? Dar um custo mensal para quem trabalha 6 horas, vai dar um custo mensal de quase R$ 1.900. Então, veja, para quem já não tinha uma renda que sobrasse, né? Uma receita que sobrasse, agora a gente vai ter mais 1.900 por esse daí. Aí esse gestor se preparou, está tentando mobilizar a equipe dele, conscientizar todo mundo, sabe? Ele está fazendo tudo, que eu acho que é o que a grande maioria está tentando fazer nesse momento. Mas a gente vê a situação inversa. É aquele empregado, aquele funcionário que tem resistência para se adequar, sabe? E de repente pode acontecer que chega uma fiscalização na hora que está acontecendo alguma dessas coisas de imprudência. Uhum. Como esse gestor, ele pode... também se resguardar em relação a esse funcionário? Existe alguma coisa que ele pudesse ser feito? Ele deveria fazer alguma repreensão? Como é que ele pode fazer? O gestor, Cíntia, ele tem o poder diretivo da relação de trabalho, né? Isso quer dizer o quê? Que é dele a capacidade ou a determinação de fazer com que os empregados sigam as regras da empresa. O primeiro deles é que tenha um protocolo, né, operacional padrão. É importante que as empresas criem esses protocolos operacionais, estabeleçam, deem ciência desse protocolo a todos os trabalhadores envolvidos. E, em seguida, aqueles que não seguirem as regras ou não se adequarem aos procedimentos, eles vão precisar ser advertidos, né, posteriormente suspensos e, por fim, demitidos. Porque se o empregador ele permite... Ele fica silente, quietinho, e permite que o empregado descumpra a norma, ele está sendo conivente. Né? Você lá no início colocou assim, é um momento de repensar tudo, inclusive repensar a postura do empregado. O empregado que ele não é participativo, que ele não é colaborativo, que ele não tem flexibilidade para se ordenar nesse novo cenário, ele não vai servir para as empresas. Porque empresa nenhuma, que empresa vai arriscar? Que empresa vai arriscar ter sua licença cassada ou suspensa, ou receber uma multa da vigilância sanitária, ou responder um processo disciplinar, porque profissional A acha que é bobagem, acha que vai passar, que não é assim, né, que não vai ter fiscalização. Então o empregador precisa se prevenir, primeiro criando os protocolos, dando ciência e depois punindo quem não cumprir. Entendi. E eu acho que é interessante esses gestores começarem a pensar realmente também em todas essas etapas, né, Yara? Tem várias pessoas colocando aqui, falando sobre isso, aí a gente for tentar entrar mais um pouco. Esses POPs, o procedimento operacional padrão, ele realmente é algo que existe há muito tempo que trabalha na área administrativa, mas para a gente da área de saúde... que não, inclusive não é da rede hospitalar, quem trabalha a nível ambulatorial, isso é uma coisa que começou a aparecer como uma demanda há muito pouco tempo, né? Quando a gente fala, inclusive, de qualidade. E por ser tão novo, assim, as pessoas ainda, como assim? É regra, é engessamento? Não, é a garantia, minha gente, de que o que você entende como um processo estabelecido e que vai dar a característica do seu serviço, que ele vai ser garantido. É um documento que não dá para ser padronizado. Que, inclusive, Yara, não sei se você percebeu, mas várias pessoas têm criticado o fato do Conselho não ter dado o modelo do POP. Outro dia essa semana escutei de uma colega. Sim, o Conselho deveria ter dado o modelo do POP. Não,
Modelo de POP é o que mais tem na internet, né? A Websérie, inclusive, tem uns ótimos, maravilhosos. Até tem POP para dizer como fazer um POP, para você ter ideia. Então, isso está... um POP para dizer como fazer um POP. Então, assim, isso está disponível. E, assim, não pode ter amarração, porque cada serviço tem a sua característica. Tem sua peculiaridade. Né? E aí, e as suas peculiaridades. Então, a gente precisa estruturar isso. E com esse FOP bem definido, esse processo, inclusive, de adaptação de novos funcionários vai ficar até mais fácil. Todo mundo vai ver como isso vai facilitar. Porque se chega um funcionário novo, imagina hoje, nessa confusão que a gente está, eu preciso fazer uma contratação de uma pessoa nova. Quanto mais definido estiver no papel, mais fácil vai ser para esse colega o processo de adaptação, inclusive. Então, você que é gestor, não deixe de investir nesse POP. Procura ler mais sobre isso. Se precisar da nossa ajuda, a gente pode te ajudar. E aí, ela vem falando de outras coisas, que não adianta só ter o POP, mas eu preciso ter um registro de que a minha equipe ela foi treinada e capacitada para o POP. Né? Então, isso faz parte da minha rotina. E aí, mais uma vez, igual a gente falou na perspectiva do trabalhador para o gestor, no sentido inverso também. Tenha tudo em ata, né? Vamos começar a trabalhar de uma forma mais profissional. Se possível, faça imagem, né? Do processo acontecendo do treinamento. Então, faz um vídeo, faz uma foto, porque a ata, a assinatura em papel, muitas vezes, quando o empregado sai para discutir alguma questão de relação trabalhista, diz, não, eu fui obrigado a assinar, ou eu apenas assinei e não existia. Né? Então, no momento em que você faz o registro de imagem, você se resguarda nesse processo. Então, hoje, qualquer celular filma, né? As mídias são de fácil armazenamento, então não tem. Aí a gente já faz o arquivamento junto, não é, Yara? Toda essa parte documental. A gente tem que começar a entender, minha gente, que isso faz parte, é preciso, a gente precisa se resguardar. Né? Hoje eu já me preocupo se eu estou ficando um pouco neurótica, sabe, Yara? De algumas coisas, mas não é. A gente começa a perceber que as pessoas elas entram muitas vezes nesse processo de relação, não está satisfeita, mas ela permite que ela aconteça. Para quê? Para que futuramente ela venha solicitar, né, um direito seu, que ela já sabia desde o início que de repente não estava sendo garantido ou não. Então, assim, a gente tem que começar a partir do princípio que tem que ter tudo registrado, sim, tudo bem armazenado e, né, tudo bem arquivado. Eu penso, sabe, Cíntia, que o gestor dos serviços da fisioterapia e da terapia ocupacional, mas principalmente da fisioterapia, talvez por serem maior número ou por ser aqueles que eu tenha mais contato, eles ainda são muito inocentes. Então, eles querem gerenciar o serviço sem regra, sem norma. Né? Assim, é o colega que chega e... Você chega numa fiscalização e você quer definir que relação um colega tem para um serviço e você não consegue. Porque às vezes ele é empregado, às vezes ele é prestador de serviço, às vezes ele é parceiro, e às vezes ele está lá e não se enquadra em nenhuma dessas condições. É aquele colega, não, porque formou comigo e está aqui atendendo. E aí, quando essa relação de trabalho acaba, vem as consequências. Né? E normalmente o gestor só vai perceber o risco a que ele estava submetido quando o problema chega, né? Quando o problema cai. E não vai ser diferente nesse início de novo tempo, não. Eu acho que a gente ainda vai ter que amadurecer muito enquanto gestor de serviço. E eu acho que eu vou voltar também a um ponto que a gente já conversou, que é isso. Essa exigência que está sendo trazida agora como obrigatoriedade vai fazer a gente adquirir novos hábitos, que vai ser bom, Yara. E que antes a gente ficava relutante, sem querer, achando que era muita burocracia. Mas eu acho que nesse processo isso vai ser muito bom. Uma outra pessoa perguntou a gente também sobre essa questão em relação à vigilância sanitária, como é que eles poderiam ver a qualidade da água, a sanitização dos ambientes, né? Eu hoje estava numa emergência de um hospital particular aqui de Recife, e aí fui ao toalete, né? E aí quando eu saí, que eu olhei na porta, olha um exemplo para essa resposta que perguntou foi a Givanilda Honório, sobre isso. Atrás da porta, a empresa fez uma espécie de manual, uma espécie de uma planilha, onde era controlada a higienização do ambiente, né? Tinha várias perguntas e etapas, e ali
quem foi fazendo, o funcionário ia marcando o que ia fazendo. Aí eu até brinquei, olhei e ri comigo mesma, porque já tinha uma lacuna de mais de 6 horas sem aquele banheiro ter feito a higienização, como parecia ser protocolado. Porque vinha no ritmo, e de repente ficou sem nada, né? Então, assim, esse é um exemplo que o empregador, ele pode garantir que sua equipe está conseguindo manter um POP, que já foi combinado, não é? E aí pode ser que a vigilância sanitária use isso como sendo uma ferramenta de como foi feito esse processo de controle, ao né? longo dos dias, né? Porque, a depender da necessidade, eles podem querer saber, né, Yara? Como esse processo estava acontecendo, não é? Inclusive com entrevista, né? Com empregados que tenham como atribuição a higienização do ambiente, né? Como é que você faz, aí de quanto em quanto tempo é feito, e aí você vai marcando, você vai agendando. Mas o ideal, se você já tiver isso para apresentar, já mostra uma preocupação em organização do seu serviço, né? E aí também vale mais uma coisa para os colegas, que é o seguinte, não adianta vocês quererem manipular os dados ou esses registros, porque quando há um processo de desconfiança, hoje tem perito para tudo, né? Então a pessoa pode inclusive verificar, porque a ideia era você, quando fosse fazer a higienização, você fazer lá na hora, por exemplo. Ah, não, eu não fiz, aí vem eu quero fazer tudo de uma vez. Então, pelo tipo de escrita, pela cor da tinta, tudo isso hoje em dia é possível de saber se houve uma manipulação do que está sendo apresentado ou não, né, Yara? De vez em quando acontece, né? Sim. De alguém querer... Sim. Forjar algum documento, então, forjar algum registro. Não é uma boa ideia. Então, não é uma boa ideia. Depois isso complica ainda mais. Pois é. Uma outra coisa que eu percebo bastante também é que, você mesma já falou, acabou de falar sobre isso, se o processo está sendo garantido ou não. Eu já vi em processos fiscalizatórios, independente se foi junto do CREFIT ou não, pela forma como o ambiente está organizado, ou até pela conversa do paciente ali naquele momento, eles conseguem perceber se o que está acontecendo na prática é o que está sendo trazido na teoria. Não é? Então, por exemplo, hoje eu fui me sentar na cadeira da emergência que tinha o papel para cobrir, né? O papel lençol para cobrir. E aí, quando a moça já ia mandar me sentar, eu disse, acabou de sair uma pessoa daí. Você não vai arrancar para eu me sentar, não? Aí ela, senhora, desculpe. Aí ela foi, puxou, arrancou, aí ela aproveitou, fez de todos os outros locais. Então, se tem alguém de uma fiscalização ali ao lado e percebe algo nesse mesmo aspecto, por ali ele já pode, inclusive, botar no alto como sendo, não é, Yara? Uma informação de que estava tendo uma discrepância, não é? Sim, e assim, um meio de ação, né, de processos fiscalizatórios, a escuta, ficar numa recepção, escutando o que as pessoas estão falando sobre determinado serviço, buscar os empregados para uma conversa despretensiosa, se chegar onde quer, porque ninguém chega interrogando, fazendo perguntas diretas, né? Se cria uma estratégia para chegar até a informação que se busca. Pois é. A gente já está entrando nos minutinhos assim finais da nossa... Eu não consigo ver aqui, eu estou controlando pelo meu relógio, mas assim, acho que a gente já pode começar a pensar em fazer alguns fechamentos, como mensagens, né? Assim, para as pessoas. Uma das coisas que eu queria trazer muito é que às vezes as pessoas elas acham que o conselho, ele não assume a sua responsabilidade nesse processo de fiscalização como deveria. Do ponto de vista de ter mais assiduidade nas fiscalizações, ou então de apresentar para a sociedade as ilicitudes, né, de que foram cometidas e tarará. Mas é importante chamar a atenção que dentro do conselho profissional tem a questão do sigilo, né? Nem todo mundo, ninguém pode saber o que aconteceu dentro do tribunal ético, né? Que a gente aqui, dentro do CREFIT 1, tem feito isso de uma forma muito séria, você como comissão de ética e tudo mais. Então, diferente da vigilância sanitária, que muitas vezes, quando ela vai, às vezes ela tem uma publicidade maior e chega a fechar. Então, assim, minha gente, não duvidem, as fiscalizações, elas vêm acontecendo, sendo que, a depender da natureza do órgão fiscalizatório, elas não podem ter a mesma... não pode ser explícito da mesma forma, não é? Tratando-se de conselho profissional, como você bem coloca, a gente julga ilícitos éticos, né? Então, assim, você tem toda uma proteção do profissional. Esse profissional ele é julgado de forma sigilosa no Conselho Regional,
ele tem a possibilidade de fazer um recurso para o Conselho Federal. Quando o Conselho Federal julga, mantendo a pena, é que a pena pode ser aplicada. E a gente só pode colocar público as penas de suspensão de exercício e de cancelamento, depois que o Conselho Federal julga favoravelmente a suspensão e ao cancelamento. Isso tudo vem Temos 10 segundinhos, já vai se de despedindo todo aí. um mecanismo de proteção, mas as fiscalizações vêm acontecendo e vão continuar acontecendo de forma séria e voltada à proteção da sociedade. E foi um prazer. Pois é,